Reforma da Previdência levará jovem a aceitar menos direitos trabalhistas. Além de prolongar carreira do profissional mais velho, texto incentiva a contratação de aposentado. A proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governo de Jair Bolsonaro, como esperado, mantém na ativa por mais tempo profissionais mais velhos. Mas a proposta também trouxe um elemento adicional: incentiva a contratação de aposentados. Na avaliação de especialistas em mercado de trabalho, essa inesperada combinação vai incentivar os mais jovens, em especial os menos qualificados, a aceitar trabalho com menos direitos. A taxa de desemprego médio fechou 2018 em 11,6%, mas entre os jovens de 18 a 24 anos, ela passou de 25%. As novas regras para a aposentadoria propõem idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, e mais um período de contribuição mínima de 20 anos. Além disso, o texto prevê medidas de desoneração para quem empregar trabalhador que já tenha se aposentado, como dispensa do recolhimento de FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e do pagamento da multa de 40% em caso de demissão. Ou seja, sem o recolhimento de 8% do FGTS e o gasto com a multa, o trabalhador aposentado seria 11,2% mais barato para o empregador, diz o advogado Luiz Guilherme Mogliora, sócio da área trabalhista do Veirano. Na avaliação de Migliora, os mais jovens vão ser incentivados a aderir a outra proposta do atual governo ainda em gestação, a chamada Carteira Verde e Amarela, que terá regras trabalhistas mais flexíveis. Abro aspas, o trabalhador aposentado vai virar um item de desejo no mercado de trabalho. Isso vai gerar uma pressão para os não aposentados e entre os jovens, forçá-los a aceitar uma carteira verde e amarela, principalmente os menos qualificados. Fecho aspas. Segundo o governo, a implementação efetiva da nova carteira depende de aprovação de lei complementar no Congresso Nacional. No ano passado, antes de assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro já havia sinalizado a intenção de flexibilizar mais as leis trabalhistas e defendeu aproximá-las da informalidade. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, reforça que manter os mais velhos trabalhando também não será uma tarefa simples. Abro aspas. O risco é que muitos cheguem aos 60 anos sem trabalho e não tenham uma proteção contra a pobreza. Fecho aspas, diz. Construir essa proteção é um desafio. O economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, ressalta que a taxa de desemprego dos mais velhos é baixíssima, ao redor de 4%, para quem tem mais de 60 anos. Não porque estejam empregados, mas porque muitos idosos deixam de procurar emprego e por isso são excluídos das estatísticas de desemprego. Sendo assim, diz ele, aumentar a empregabilidade desse grupo, que certamente ficará mais competitivo, é algo positivo. Para Donato, a disputa com os mais novos, no entanto, deve se dar apenas em determinadas funções. Abro aspas, o jovem procura entrar no mercado de trabalho pensando em desenvolvimento profissional, enquanto o idoso, normalmente,
pensa em alguma função fixa, sem pensar muito em carreira. Fecho aspas, diz. Logo, a competição poderia se dar em cargos que exigem baixa escolaridade, os quais os jovens utilizam para juntar dinheiro para financiar os estudos, por exemplo, acrescenta o economista. Sérgio Firpo, professor de economia do INSPER, afirma que o volume de pessoas na casa dos 60 anos que precisarão trabalhar mais pode ter impacto sobre os ingressantes, mas que é possível encontrar um equilíbrio. Abro aspas, existe certa substituição, mas é possível equacionar esses dois tipos de mão de obra, dependendo das ocupações que serão estimuladas. Fecho aspas. A desoneração da folha de salários para quem é aposentado já foi inserida na proposta previdenciária, mas é uma questão de mercado de trabalho, diz Fábio Klein, economista da Tendência Consultoria. Segundo ele, o empregador vai escolher o que é mais vantajoso para ele, o que não significa obrigatoriamente contratar um aposentado ou uma pessoa mais velha no lugar de um jovem. Abro aspas, não necessariamente a redução do encargo vai fazer com que um trabalhador mais idoso seja mais vantajoso em relação ao jovem, porque o idoso tem mais experiência, o que se reflete num salário mais elevado. Além disso, um jovem pode aprender as funções custando menos e ficando mais tempo na empresa, inclusive com mais vitalidade e capacidade de aprender novas tecnologias. Fecho aspas, diz Klein. Joaquim Miguel Couto, professor da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, visualiza um componente adicional que precisa ser levado em consideração. É a tendência de queda no valor dos salários. Abro aspas, essa classe acima dos 50 anos que está sem emprego e tem dificuldade de retornar para o trabalho formal, tende a aceitar salários menores para voltar a trabalhar. Fecho aspas, diz. Para Marcelo Gazzano, economista da consultoria AC Pastore, a reforma da Previdência mira equilíbrio fiscal e combate a privilégios. Possíveis efeitos secundários da proposta sobre o mercado de trabalho, diz ele, devem ser resolvidos com políticas públicas voltadas para o emprego. Com informações de 1.folha.ol e imagens da internet.